Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Tudo bem por aí? Dá pra ver que eu estou gravando um vídeo seguido do outro, né? Este aqui vai ser programado para adiantar minha vida. Eu acabei de subir um vídeo atendendo ao pedido da nossa queridíssima Vitoreto. E papai disse: você precisa gravar adendos sobre os 3 últimos vídeos. Eu vou tentar não passar de 1 hora, embora eu esteja tentando falar mais rápido para o vídeo ficar mais curto, mas não está dando certo. Além da chamada não falar alto, a chamada não fala rápido. Então, paciência, por favor. Aquela estratégia de ouvir os vídeos quando for deitar para dormir ainda é válida. Funciona, tá? Não pensa você que, eu peguei no sono, dormi, não ouvi nada. Seu cérebro, sua mente, teu ouvidinho ouviram. Tudo que entra pelos sentidos fica armazenado no cérebro, na mente, no banco de dados de memória. No momento apropriado, aquilo submerge para a consciência, tá? Eu não sei. Eu tô meio atrapalhada da minha vida ultimamente, né? Lembra que eu disse que eu tenho que refazer minha rotina? Toda vez que um acontecimento brusco ocorre, minha rotina bagunça, eu tenho que refazer ela de novo. E eu não sou ninguém sem rotina, porque embora o som do meu relógio esteja aparecendo nos vídeos, eu não uso o relógio. Tanto é que eu nem enxergo as horas especificamente. Este relógio eu consegui no Japão. No Japão tem umas casas assim, tipo de jogos que nem tem no shopping, né? E eu fui no tiro ao alvo para derrubar presentinhos, né? E aí eu ganhei esse relógio que tem até uma tampinha. Peter Pan. E é um relógio, por incrível que pareça, da SEGA. Então ele faz um barulho bem alto. E eu gosto do barulho do relógio. Acho que é porque meu pai, toda a vida, ele me deu tudo que é tipo de relógio que você pode imaginar, para ver se eu aprendi a usar relógio, né? E não, até hoje eu não uso relógio. Eu me guio pelo meu relógio biológico. Mas eu gosto muito desse barulho que o relógio faz. Aliás, eu durmo bem quando eu ouço esse barulho. Eu também gosto do ritmo. Me acalma, vai entender, coisas de estimada, né? Então, assim, eu tive que escrever um bilhete bem grandão ali. Escreva o livro. Papai mandou. Eu não sei porque que papai quer esse livro, né? Aí eu tive que pôr ali. Eu tenho que escrever o livro. Eu tenho que vir gravar vídeos. Só que eu também tenho que fazer meus artesanatos, né? Vai eu depender de monetização de canal, tô lascada. E eu não vou ficar alugando meus filhos para ficar me ajudando. Eles têm muito boa vontade comigo, mas eles também têm a vida deles para cuidar, né? Lembrando
aproveitando o gancho, tem algumas pessoas perguntaram: ninguém curte os seus vídeos? Como ninguém curte? Curte. Só tá configurado para ninguém ver, só eu. Só eu vejo as curtidas, tá? Eu prefiro assim. Dois motivos opostos, né? Uma, para mim não me vai descer. Para quando eu precisar visualizar como é que está publicado meus vídeos, tal qual mandala eu usei, eu não bater os olhos nas curtidas e não me vai descer com isso. As curtidas são bem-vindas, mas eu não fico pedindo não, porque eu sei que isso enche. Eu mesmo não gosto. Quando eu assisti um vídeo e já tem aquele negócio, curte, comente, compartilha, se inscreva, aperte o botãozinho de notificação, eu já mudo de vídeo. Me irrita isso aí, né? Então, o que eu não quero pra mim, eu não quero pra ninguém. Não fico pedindo, não. Agradeço imensamente todas as visualizações, curtidas, os hypes. Eu nunca recebi tanto hype na minha vida como ultimamente, na última semana, né? E os novos inscritos. Uma honra enorme ter vocês aqui. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos, viu? Dentro do possível, eu respondo os comentários. Principalmente o vídeo curto sobre a evolução dos eletrodomésticos e eletrônicos, há muitos comentários. Normalmente não há comentários nos meus vídeos, né? Por incrível que pareça, esse vídeo curto tem e é muito, assim, eu não tô dando conta de responder. Gosto de responder cada um, mas não tá dando. Mesmo assim, gratidão, tá? Vamos, então, para os adendos. Este vídeo é todo de adendos, né? Eu separei aqui alguns versículos bíblicos, primeiramente, referentes à fé, que se aplica no tema da mensagem da semana, viver o que se acredita. O primeiro versículo é: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos esmiuçar, porque eu já vi muita gente se gabando, dizendo que é salvo, não houve o advento de Cristo, não houve arrebatamento, não houve o julgamento final, mas já tem gente salva com lugar garantido no céu e está imune ao inferno. E usa este versículo para argumentar. Vamos me usar? Pois vocês são salvos pela graça, todos vocês, porque Papai amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro. Ele não amou aquele grupo, aquela religião, aquela filosofia, não. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira. Então, vocês todos são salvos pela graça. O que é graça? Vamos ver o significado da palavra graça no sentido religioso? Refere-se a um favor imerecido, ou seja, você não merece. Se pensar humanamente, se você analisar o seu animal, não é merecido. Ou uma dádiva divina concedida diretamente por papai. Isso significa graça. Então vocês são salvos pela dádiva divina concedida por papai. Vocês são salvos por um favor imerecido, independente de merecimento, independente de qualquer coisa. É um favor, é um ato de misericórdia, de amor incondicional. Papai é amor também, né? E essa salvação pela graça vem
por intermédio da fé, a manifestação do dom da fé. Um dos 9 carismas. O principal de todos, porque através dele todos os outros são manifestos. Então, a tua essência é o veículo da centelha divina, o fôlego, sopro de vida. Papai, quando ele fez isso, ele deixou uma centelha dele em nós. Todos os dons, então, são a manifestação de papai através de vocês. Ninguém é melhor do que ninguém, não, nem menor. Diante de papai somos todos iguais, embora ele respeita que cada um é único. E ele nos projetou assim, tá? Então, a gente pode dizer que praticamente todas as pessoas do planeta já manifestaram o dom da fé. Só não sabem disso. E o dom da fé é uma das manifestações de papai através de você. Aí confirma. E isto não vem de vocês. Sabe aquele momento que você fala assim, aí de repente me veio uma força que eu não sei de onde. Essa força corresponde à manifestação da fé. Toda vez que o papai impulsiona a manifestação da fé através de você, é o recurso também para que você se fortaleça, para que você continue, para que você siga. Lindo, né? E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Gerado por Deus através de vocês. Não por obras, para que ninguém se glorie, ou seja, toda vez que for usada a palavra obras, corresponde a ação, atitude. O tema da mensagem da semana é viver o que se acredita. É ter atitudes de quem acredita, atitudes correspondentes ao que se acredita. Então, essa salvação pela graça não é por merecimento. Independente das tuas atitudes, das suas obras, das suas ações. Se elas forem más, entre aspas, você continua salvo. Papai continua com o mesmo olhar de amor sobre você. Independente se você se rende ou não a um relacionamento com ele. E se elas são supostamente boas, que nem a bondade e a solidariedade, né, para ostentar, né? Está escrito na Bíblia também que a tua mão direita não veja o que a esquerda faz e vice-versa. Quer dizer, quem pratica a bondade, a solidariedade, a caridade, para depois ficar ostentando, e acha que através disso é mais merecedor que outras pessoas de alguma salvação, não é não. Porque papai, ele salva pela graça através da fé, não por merecimento, não se baseando em suas ações. Exatamente para que ninguém se envaideça, fique esnobando os outros, dizendo, eu já sou salvo, como se já tivesse um lugar reservado num céu e imune a um inferno. O advento não aconteceu. O arrebatamento não aconteceu, o julgamento não aconteceu, mas, por causa da salvação pela graça, já se pode determinar,
eu sou salvo e imune ao inferno. Mas aqui está dizendo, vocês, todos aqueles que papai amou de tal maneira, são salvos. Que eu saiba, a espiritualidade, papai, não julga. É muito contraditório, né? Vamos para os outros. A fé sem obras é morta, ou seja, a fé sem atitudes é morta, não existe, não foi manifestada. As tuas ações, as tuas atitudes comprovam não apenas a tua fé, que você confia em papai na espiritualidade. Ela comprova que o que você acredita, né? A fé vem por ouvir a mensagem, independente por qual meio a mensagem da espiritualidade do papai venha. A fé, ela se alimenta dessas mensagens, ou seja, se expande, ganha maior dimensão. Pelos frutos conhecereis a árvore. Corresponde em muito ao tema viver o que acredita, a ter atitude. Eu sei que está diante de mim uma macieira, porque ela produz maçãs. Simples assim. Assim como a espiritualidade não se contradiz, a tua verdade não deve se contradizer. O que você fala, o que você faz, não deve contradizer aquilo que você diz que acredita. As tuas atitudes devem corresponder ao que você acredita, independente do que você acredita. Voltamos ali ao começo. Somos salvos todos pela graça. Nós devemos viver com todos com base nisso. As atitudes devem condizer com isso. Não tem essa, não. Uns são salvos e outros não. Sendo que é a contradição da própria crença. O julgamento final ainda não aconteceu. Como assim já está decretando que já está garantido lugar no céu? E eu tenho que falar isso sim. Sabe por quê? Papai não está gostando desse negócio de ficar desrespeitando, descredibilizando a crença de outras pessoas que são contrárias à sua. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for, tá? Papai é amor. Amor incondicional. O amor incondicional não julga. Para de criar panelinhas religiosas e ficar desmerecendo, desacreditando, descredibilizando a crença que as pessoas têm o direito de seguir. Está lá em Apocalipse. Vão bater na porta e gritar: mas papai, no teu nome eu fiz e aconteci. Só que está escrito ali que não é por obras. Papai, no teu nome eu expulsei demônios. Eu fiz caridade. Eu preguei o evangelho aos 4 cantos. E uma voz vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Usar o nome de papai é simples. Dizer que está vindo em nome dele é simples. Quero ver, tá mesmo. Papai tá dando um sacode a alguém aí, hein? Homem que se diz servo de Deus, mas fica depreciando o modo como os outros acreditam em papai, como os outros buscam papai.
Ó, cuidado aí. Não é uma ameaça. A fé é o firme fundamento, a base sólida, o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, mas estamos esperando. Estamos esperando aquilo que não estamos vendo porque confiamos, certo? Você está esperando a tua bênção, o teu livramento, a tua dádiva. Você já está cansado de esperar. Por quê? Porque você está esperando por algo que não é o que você quer, é o que você precisa muito, não é? Tudo está do mesmo jeito, nada mudou. Mas você não pode ver que a espiritualidade se movimenta o tempo todo e ela está se movendo, movendo inclusive as engrenagens do universo para que a tua bênção chegue até você. Não importa que tá tudo do mesmo jeito. Aí você diz: ai, papai, eu tô cansada de esperar, nada muda, tá tudo do mesmo jeito. O importante é que dentro de você não esteja. E pelo visto não está, porque você não está confiando. Confia. Porque teus olhos não podem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Nada de bênção à vista. Ela não apontou em lugar nenhum, ela não está vindo. Quem disse? Tá sim. Tá vindo. Você só não vê o movimento. Pode esperar. A fé, a manifestação da fé, firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Assiste de novo a mensagem da semana. Viva o que você acredita. Confirmação. Vivemos por fé e não pelo que vemos. O dom da fé é isso. Se eu confio que papai é a providência, então ele é. Eu vou confiar nisso. Eu não estou vendo nada acontecendo. Tá tudo do mesmo jeito. Mas papai é providência. Não interessa o que eu vejo. Não interessa o que a realidade externa está me mostrando. Interessa o que está aqui, ó. Eu confio. Eu manifesto a fé. E se alguém disser para você, ou se você, moço, disser para alguém, você não alcançou a tua fé porque a tua fé é pequena. Ah, foi falta de fé. Se eu tivesse um grão de mostarda aqui, ninguém ia conseguir ver. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda e você disser para essa montanha, sai daqui e se lança no mar, vai sair. A analogia é, você não precisa tirar a montanha do lugar, tá? Por quê? Papai põe em fileira os astros no céu e chama cada astro pelo nome. Ele diz para o mar, aqui te detenhas, e ele dá ordem aos montes. Os montes, as montanhas estão onde estão, tem a forma que tem por ordem de papai. Então você não precisa tirar do lugar que ele colocou, né? É uma analogia. As montanhas simbolizam as adversidades, os obstáculos da tua vida. Manda sair do teu caminho pela fé. Tudo, tá confirmando um atrás do outro, já percebeu? Tudo é possível ao que crê.
Tudo é possível ao que tem fé. Tudo é possível ao que manifesta a fé, o dom de papai, a manifestação de papai através de você. Manda sair o obstáculo do teu caminho, usa a autoridade de papai. Sem fé é impossível agradar papai. Sem fé, quando a fé é nula, é impossível agradar a papai. Você manifesta fé do tamanho do grão de mostarda. Papai se agrada de você. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Papai se agrada de você. Os adendos. Na mensagem da semana, tá falando em confiar na direção de papai, né? Papai sabe o que é melhor para nós. Como é que funciona isso, né? Como é confiar na direção de papai? Isso é crer que a vida, que é papai, ela te conduz por um fluxo natural e integrado ao todo. Se você observar no macro e no micro, tudo funciona em colaboração ao outro. É que nem a lua, ela existe para contribuir para o planeta Terra. Absolutamente tudo que existe nesse plano funciona dessa forma, para colaboração mútua. Se você se rende à vida, se você desenvolve a tua relação com a vida, que é papai, você é conduzido por um fluxo natural, assim como o rio. O rio, quando ele está correndo, ele não se questiona se ele merece ou não ir de encontro ao oceano, visto que a água que ele leva é doce. Ai, o mar é salgado, o mar não vai me receber. Ele também não leva em consideração as pedras que existem no trajeto. Ele simplesmente segue o fluxo que foi determinado para ele até alcançar o mar. Simples assim. Simples, não faz novela mexicana, tá? Simples assim. Literal assim. Foi falado que não importa quantas orações, rituais, rezas e tudo mais você faça para papai, né? A tua oração mais sincera é o que você sente, a tua intenção. Papai enxerga a tua intenção. Essa é a tua verdade mais pura. Isto não está desconsiderando orações e rituais, tá, gente? Não se esqueçam do tema do vídeo, viver o que acredita. Se você acredita que um banho de 7 ervas vai te trazer determinado resultado e você não se sente obrigado a fazer isso, você faz com prazer, faça. Você não deve fazer nada que é imposto, como se fosse uma obrigação, como se você tivesse que fazer na marra. Isso não. Isso em qualquer religião, tá? Agora, se você acredita, se você tem fé, se você crê que o resultado vai ser bom para você, faça o seu banho, entendeu? A Shimada, ela não está desmerecendo rituais, orações, nem crenças. A Shimada só está
modelando uma linha de pensamento que faz com que aquela benção que você espera demore, e não é por falta de fé, é porque você está tendo fé na coisa errada. Você acredita muito no banho antes de confiar primeiro em você. Eu vou dar um exemplo do Reiki. O Reiki é a imposição de mãos, é a manipulação de energias através da energia que sai pelas mãos. E não é apenas a energia eletromagnética do espírito, né? Não tem vela acesa, não se acende incenso, não, só tem a imposição da mão. A manifestação do dom de cura, a fé. Nada mais. É como Yeshua, que ele não ficou batendo papo com demônio, ele não ficou pondo a mão na cabeça de demônio. Aliás, é muito errado tocar no corpo do outro em qualquer ritual, né? Ele não fica gravando vídeo, mostrando na televisão, demônio falando, fazendo a pessoa passar vergonha na frente de todo mundo. Não. Yeshua viu o endemoniado e simplesmente mandou sair e acabou. Assim. Aonde ele estava, do jeito que ele estava, naquela situação repentina, ele simplesmente mandou sair. É assim que funciona. É assim que funciona. Na hora que você vai orar, você está tendo um particular, a tua intimidade com o papai. Você só precisa da expressão da tua verdade, da tua sinceridade, e abrir teu coração. Na tua rotina cotidiana, se você acredita que uma vela amarela, uma vela verde, um incenso, um ritual, uma oração vai surtir efeito na tua vida, faça, porque a tua fé está movendo isso. A fé se manifesta através das nossas atitudes, entendeu agora? Faça. Eu não estou dizendo que eu não acendo vela, eu não acendo incenso, eu não tenho meus rituais, tenho. Totalmente diferente de tudo isso que vocês fazem. E não tem nada a ver com feitiçaria, tá? É que Shimada alcançou já essa consciência de que papai realmente é onipresente. E nunca será por obras, por ações. Não é merecimento. 15 dias de banho de 7 ervas. Papai não é surdo. Só mudam-se religiões, né? A crença de que papai tem problemas auditivos está em todo lugar. Porque precisa de 15 dias de jejum, de oração, de ritual, de banho, quando só basta uma vez você lá, na privacidade do teu quarto, batendo um papo com o papai. Papai tá falando com alguém aqui porque é tipo, a Shimada, quando ela tem que fazer adendos, ela tem que pegar caneta e papel. Ela simplesmente escreve, ela não presta muita atenção no que ela está escrevendo, porque ela tem que assistir os vídeos. Em determinado momento do vídeo, ela começa a escrever. Só depois é que eu vou me dar conta do que eu escrevi, né?
Aqui está falando, se não pode respeitar as escolhas dos outros, inclusive a crença delas, você corrompeu sua própria crença através da contradição. Nesses adendos, papai está falando com duas pessoas específicas. Para uma, papai está pedindo mais humildade. A tua fé está se transformando em vaidade. Não é a primeira vez que eu vejo manifestador de dom se sentindo a última Coca-Cola gelada do deserto. Você está contradizendo o que você segue e você está corrompendo o que você acredita quando você despreza o direito nato de outras pessoas de acreditarem no que acreditam e de seguirem o que seguem. Eu não tô nem aí se você acha que eu tô defendendo religião pagã, religião do demônio. Todo mundo tá buscando papai. Papai respeita isso. Quem é você para não respeitar? Agora nós vamos fazer um adendo sobre o chakra do plexo solar, né? O sistema digestivo. Há um tema aqui no canal, alguns vídeos atrás, tá fácil de achar. O tema é reeducação alimentar e dietas versus dietas, né? Afinal de contas, qual é a diferença entre os dois? Este adendo corresponde a uma conversa que eu tive com meu filho hoje. Meu filho perguntou qual é a relação da alimentação e da limpeza do ambiente com a espiritualidade. Porque ele viu isso num local onde ele visitou, um local religioso, né? E ele ouviu isso. Ao mesmo tempo, tem o meu irmão que é adventista e eles têm um foco na alimentação e na questão da limpeza do ambiente. Aí ele quis saber qual é a correspondência. Parece que não tem, né? Que nem, por exemplo, quem diria que o chakra do plexo solar fosse tão complexo assim? Quem diria que o estômago tivesse uma função tão importante assim? Aí, consequentemente, ele me perguntou, ele quis que eu explicasse o jejum de Daniel. O que seria o jejum de Daniel? Seria uma alimentação vegetariana, natureba, sem absolutamente nada de química, nada industrializado, nada processado. Fruta, verdura e legume pode ser cozido sem carne. Esse é o jejum de Daniel, né? Aí ele quis saber por que a espiritualidade influencia na alimentação de quem se envolve com ela, porque nós estamos num momento em que os espiritualistas, eles estão sentindo uma alteração alimentar. Eles não conseguem mais comer a quantidade que comia, nem o que comiam. Isso tem a ver com o movimento que está acontecendo neste momento no universo, né? Mas sim, a espiritualidade, ela pede que cuidamos dessa parte.
da alimentação e do lugar que nós vivemos. Por exemplo, quando eu tenho que aplicar o reiki, eu não posso comer carne. Eu naturalmente não como, eu só como carne finais de semana, né? Mas nos dias que antecedem o reiki, tipo 48 horas antes, 24 horas antes e no dia, não posso comer nada de carne. Por quê? A carne provém de outro ser vivo. Esse outro ser vivo, ele tinha vida pulsando dentro dele, a mesma vida que pulsa em nós. Lamentavelmente, o nosso organismo é viciado, né, condicionado até geneticamente já a comer carne. Então, quando falta proteína animal, causa uma deficiência muito grande no organismo. Não é que todo mundo tem que parar de comer carne, tá? Os caninos provam que nós somos carnívoros. Isso vai de cada um, da escolha de cada um. Mas o corpo fala. Existe o relógio biológico. O funcionamento do organismo é muito mais complexo do que se pensa e nós temos que cuidar do animal. Porque se você está em desenvolvimento com a espiritualidade, você tem que descondicionar o animal aos velhos hábitos. Todos os padrões devem ser desconstruídos e desaprendidos. Novos hábitos têm que ser inseridos no animal. Quando a essência está na dominância, ela pode fazer isso. Existe um autocuidado geral. Muda o modo de vida, a qualidade de vida melhora a saúde, tudo com o cuidado da essência dominando sobre o animal. Não adianta. Alguns alimentos, eles fazem parte das satisfações imediatas que o animal gosta. Nós não alimentamos o animal com nada que estimule o seu desejo de querer essas satisfações, que favoreçam com que o instinto grite por produzir os frutos da carne. Um exemplo, falando em carne, uma vez eu fiz uma experiência de 6 meses. Eu passei 3 meses comendo carne direto e observei o meu humor, o meu emocional. Depois eu passei 3 meses sem comer carne. Nadinha de carne. A diferença é alarmante. Sem carne, eu passei a ser uma pessoa calma, tranquila, bem-humorada, bem disposta. A carne é como se despertasse um animal em mim. Ou seja, esse bichinho aqui. O animal é carnívoro, a essência não. Não é papo vegetariano, tá? Se a gente ouvir o corpo através do relógio biológico, ele dita, por exemplo, quando você está com vontade de comer maçã, não é porque você simplesmente está com vontade de comer maçã. O teu organismo está pedindo algum nutriente que está na maçã. É por isso que vocês são buscadores, que a partir dessa informação você vai pesquisar, certo? As propriedades, os benefícios de alimentos naturais, de chás, de ervas. Vegetarianos comem ovo e derivados do leite. Para quê? Para compensar a falta de proteína animal, né? O corpo da gente, principalmente depois de uma certa idade, precisa. Não sei se é legal ficar tomando proteína, né? Por exemplo, eu gosto muito de omelete de Ora Pronobis.
É um bombardeio de proteína. Ora pronobis tem uma porção refogada, tem a mesma quantidade de proteína que um pedaço de bife. E olha que o meu pedaço de bife, quando eu como, é pequeno. Não gosto de muita carne vermelha, não. Eu evito carne vermelha, por sinal. Então, por exemplo, esse cuidado com a casa, com a limpeza, com o asseio, né? A higiene e a alimentação do animal é para que ele não se transforme numa pedra de tropeço, para que ele não volte à dominância, para que ele não nos atrapalhe. Nós quem? A essência. O corpo é nosso veículo, nós precisamos cuidar do nosso veículo. Nosso veículo precisa de uma boa alimentação, de sol de manhã, de uma cama limpinha para descansar gostoso, de uma casa bem limpa. Entende? Este animal aqui é o que nos torna uma criança crescida. Ele não sabe se cuidar sozinho. A tua criança interior é outra coisa, né? Você tem a criança exterior, que é esse bichinho aqui. É interessante que os buscadores pesquisem sobre alimentação, tá? Também tem aqui no canal alguns vídeos atrás, né? Reeducação alimentar e dieta. Não sou favorável à dieta, não. Porque os sentidos, eles também servem para nosso prazer. Este prazer que corresponde a usufruir a vida terrena. Comer é um prazer. A partir do momento que você faz uma dieta e tem uma lista de coisas que você gosta que você não pode comer, aonde está o prazer nisso? Como que uma dieta pode dar certo para você? Não, você pode continuar comendo o que você gosta, que nem a sua bomba de chocolate. Você só tem que reduzir a frequência e a quantidade. Equilíbrio em absolutamente tudo deve ter equilíbrio. Não adianta. E não precisa ficar fazendo anotação, anotando peso, caloria, blá, blá. Não. Ouve o teu corpo. Não o animal, o corpo. O teu organismo fala através do corpo. O teu organismo diz para você o que não está certo e o que está faltando. Aprende a ouvir. Em outro vídeo também eu já disse isso. É preciso aprender a ouvir. Tem tudo a ver alimentação e bem-estar com a espiritualidade. Por que vocês acham que o poder oculto ainda mantém a maioria das pessoas em condições nada dignas para pessoas trabalhadoras, para seres humanos? No vídeo curto sobre a evolução dos eletrodomésticos, eu fiquei muito triste de saber o desejo de tantas mulheres em ter uma lava-louça e o quanto elas consideram que é impossível conseguir. Algo que poderia tornar o tempo em casa maior, principalmente para pessoas que trabalham fora, não é para quem tem uma renda mensal baixa. A maioria das pessoas tem que se acabar de trabalhar para ganhar tão pouco, consequentemente elas vão ter pouco, e isso tem a ver com o poder oculto, que é assim, porque pessoas bem alimentadas, morando bem, podendo se cuidar bem, tendo uma qualidade de vida,
elas vão ter, por escolha ou por não escolha, elas terão um relacionamento com o papai. O poder oculto não quer. A gente, se vocês quiserem, a gente pode fazer um tema específico para isso, tá? É que nem o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é uma imposição, né? Até mesmo na cabala judaica, no Egito, no Oriente, o uso do calendário lunar e solar é mais considerável, porque Sol e Lua têm influência direta no planeta e no nosso organismo. Através do calendário lunar, não apenas a gente pode saber qual o provável dia fértil de uma mulher, como a partir desta data, quando será exatamente a lua em que o bebê vai nascer. Através do calendário lunar, eu sei quais sementes eu posso plantar em maio e quando eu posso colher. A partir de quantas luas eu vou passar a colher dessas sementes. O calendário lunar influencia as estações do ano, os movimentos na natureza, os ciclos de todos os animais, incluindo o ser humano. Tiraram isso, relacionaram ao paganismo. Para quê? Há o interesse que o ser humano não alcance uma plenitude de vida, sendo que papai deseja que vocês tenham vida e vida com abundância. Há muitas contradições na sociedade, né? Cadê? Aqui. Então vamos para o último vídeo, antes que dê mais de 1 hora, que vai acabar dando. Esses adendos é um reforço para o último vídeo, tá? As almas gêmeas, elas são opostos complementares, o que significa que elas não são metades de laranja nenhuma, nem de limão, nem de maçã, nem de fruta nenhuma, tá? Opostos complementares não são metades. Daí a raridade das almas gêmeas. O resultado da jornada de autoconhecimento é que você se torne um indivíduo inteiro, completo. Por quê? Porque papai te fez perfeito, completo. Tudo aquilo que você tem que desaprender e desconstruir é o que te torna metade, né? Então, almas gêmeas serão inteiros. 2 inteiros que se complementam. Metades, elas formam um só, né? Tipo, uma metade sobe em cima da outra metade e dá um inteiro. Para que dê certo, as 2 metades têm que ser iguais. Tipo, você não pode pegar a metade de uma maçã e conectar a metade de um limão. Não teremos nem maçã nem limão. Almas gêmeas são 2 inteiros. Quando as pessoas são metades, elas se completam. Almas gêmeas são 2 inteiros que se complementam. Eles já são inteiros, eles já são completos. Eles acrescentam um ao outro. Isso é integração. A colaboração mútua. As chamas gêmeas, as chamas gêmeas, assim como as almas gêmeas, tá? Não se conectam através da atração
Isso, a atração física é consequência da relação, do relacionamento e da convivência. As almas gêmeas, quando elas se encontram, não há nenhum vestígio de atração física. Por quê? Porque elas sempre se reencontram por causa do amor eterno. O amor eterno é isso. O amor que vem de outras vidas. Há um reconhecimento à primeira vista. Isso anula a atração física. Não é por causa da cor do cabelo, dos olhos, da altura, nem de nada. É a familiaridade, o reconhecimento. Nada externo cria o vínculo ou reconstrói um vínculo, ok? Tanto em almas gêmeas quanto em chamas gêmeas, a questão da vibração e da frequência é o que atrai. A atração física é uma coisa fisiológica, carnal, puramente do animal instintivo. Toda atração física se resume a isso, algo fisiológico. Na questão de almas gêmeas e chamas gêmeas, o que atrai é vibração e frequência. Ambos vibram na mesma frequência, por isso, não apenas conseguem se atrair a ponto de acontecer o encontro, como também estão na mesma frequência, mesma sintonia e sincronicidade. Não tem nada carnal envolvido em ambos os casos, tá? Os laços de sangue são mais fortes que laços emocionais? Laços emocionais são mais fortes que laços de sangue? Porque no vídeo anterior foi falado que se você não consegue ter um bom relacionamento com a tua família, o que você aprendeu que você vai conseguir ter um bom relacionamento lá fora da tua casa? O animal, assim como todo animal, se conecta com os iguais, aqueles que são da mesma espécie, através do sangue, da genética, dos hormônios. Eles se reconhecem. O sangue torna o outro igual, embora seja diferente. Mas a questão do sangue, hormônio e genética cria o reconhecimento como se o outro fosse eu mesmo. Fazemos parte do mesmo bando. O elo de sangue. Uma facilitação para se aprender a conviver com as pessoas, apesar das suas diferenças. Quando você se relaciona com pessoas sem um elo sanguíneo, é uma relação emocional. É por isso que tanto relacionamento dá errado. Se você não conhece a si mesmo, como é que você pode discernir, identificar que sentimento ou emoção você realmente está fluindo? Quantas vezes você achou que estava apaixonado e na verdade era só atração física? Quantas vezes você achou que encontrou o amor da tua vida e era apenas alguém que te validava? Sabe? Se você não consegue
desenvolver uma boa relação com as suas conexões sanguíneas, que são o teu bando, o bando do teu animal, os iguais, os da mesma espécie, como você vai conseguir se relacionar com aqueles que não são do seu bando, que vivem fora da tua casa emocionalmente? Isso é uma reflexão, tá? Para vocês refletirem. Talvez isso volte como tema. Se você não lembra quem você é, o que você veio fazer neste mundo, se você não lembra das suas últimas vidas, pelo menos, como você vai lembrar ou reconhecer a sua chama gêmea? Não há metades, só há inteiros. Para você ser inteiro, você tem que se autoconhecer. Simples assim. Na tua jornada de autoconhecimento, consequentemente, você vai lembrar quem você é, o que você veio fazer aqui, e vai se tornando cada vez mais inteiro. Certo? Os seus processos, tanto nesta vida quanto em qualquer outra vida, é individual. Então, não se apegue tanto ao conceito de alma gêmea, chamas gêmeas. O teu pacto com outra alma em outra vida não anula o teu propósito. O principal deles é: você tem que aprender, você tem que evoluir, você tem que seguir o seu processo. Até você se lembrar de quem você é. E isso não depende de um oposto complementar. É o teu processo, o teu caminho, só teu. É por isso que eu digo, a sua vida só você pode viver. Esta sua vida aqui e qualquer outra vida tua, só você. É que nem a lagarta e a borboleta. Como reagimos ao luto fala mais sobre o enlutado do que o luto em si. Não é desconsiderar a perda, mas a posse. Quando uma pessoa não consegue sair do luto, né? O luto é um período de tempo para processar e começar a se adaptar com a ausência de uma pessoa. Não é a perda de uma pessoa, é a ausência de uma pessoa. A morte é inevitável para todos. Quando o sentimento é de perda, existe a posse, porque você só perde aquilo que você tem, aquilo que você possui. Só que nenhum indivíduo é propriedade de ninguém, é posse de ninguém. Deve ser determinado um período de luto e esse período deve ser cumprido. Se houver dificuldade de seguir depois desse período, busque ajuda profissional. Seja psicólogo, psicanalista, o seu médico clínico, não importa, tem que pedir uma ajuda profissional. Porque se a pessoa seguir a vida em luto, o luto deixa de ser um período recorrente, natural, na realidade de todos, e passa a ser uma patologia. O nível de sofrimento e o período
que esse sofrimento vai se estendendo não se refere à ausência de alguém, à morte em si. Está falando da pessoa que está sofrendo ainda viva. Entende? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre luto e melancolia, me avise também que eu falo, tá bom? Luto e melancolia é uma das especializações de Shimada na psicanálise clínica. Passei os minutinhos da 1 hora, né? Talvez alguém tenha achado contraditório ou ficou em dúvida em relação a essas questões, não sei, mas eu tinha que fazer esse adendo, né? Eu gosto muito quando eu tenho que fazer adendo, porque eu estou me autocorrigindo ou me auto-esclarecendo. Sempre vai ser uma coisa ou outra, né? Às vezes eu, principalmente nessas de trocar as palavras, falar errado, fica mal entendidos. Eu gosto de esclarecer. Dá a impressão que eu falei errado, eu me contradisse, né? Não. Shimada tá com esse problema de trocar as palavras. Porque déficit de atenção? Não. Alzheimer? Não. Meu pensamento, meu raciocínio é muito mais rápido que a minha boca, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tudo esteja muito bem esclarecido. Espero que não haja nenhum mal entendido, tá, gente? Eu realmente não tenho nada contra a religião, tanto é que a minha família, a família Shimada, ela como é o nome? Ela é super ecumênica, sabe, assim? Ela é super... é laica que fala? Todas as religiões que você imagina se encontram na família Shimada. Cada um tem uma religião ou uma linha de pensamento. É lindo. Porque nunca houve entre os Shimadas, nem entre nossos vizinhos, né? Nenhum tipo de atrito envolvendo religião ou crença. Eu nasci e cresci num bairro onde a variedade de imigrantes com crenças, culturas e tradições diferentes conviviam, né? Por isso que eu acredito tanto que é possível um mundo de paz, igual a letra da música do John Lennon, Imagine. A religião, ela deixa de existir quando cada um tem direito a acreditar da maneira que decide acreditar, a seguir o que quer seguir. Passa a ser religião quando há as divisões e as guerras por causa da crença, que é um direito nato. Afinal de contas, toda escolha é um direito. Nascemos livres e, portanto, temos liberdade de escolher. E isso deve ser respeitado. Então, eu não tenho como ter aversão à religião nenhuma. Eu já tive até seguidor, amigo satanista, e eu nem acredito no Satã, né? Eu não ligo que a pessoa acredite. Não tem nada demais para mim. Não julgo, né? Coisa mais simples do mundo para mim sempre foi a dádiva de conviver com essa variedade de crenças, tradições, costumes, modos de vida. A união de todos os povos é uma coisa linda. Eu pude viver no meio disso, aqui onde eu moro. Isso também é visto na minha família. Cada um escolheu um caminho. Só com meus 3 filhos dá para ver, né? Budista, evangélico, pentecostal e
um bandista que gosta mesmo é do candomblé. E tá tudo bem. E a mamãe é o quê? Maga. Tá tudo bem. Meu irmão é adventista, minha irmã era da Umbanda. Nossa, nunca tivemos nenhum tipo de atrito por causa disso. Respeito é o nome disso. Papai tá em todo lugar. Onipresença significa isso. Papai está em todo lugar e está em tudo. Sem exceção. Não há exceções na Bíblia, por exemplo. Na espiritualidade também não. Ó, tem isso aqui pra você, mas, porém, não tem não. É igualmente pra todos, tá bom? Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Durmam bem, descansem. Beijos na alma.